Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. No podcast de hoje, nós recebemos Franciele Mara Zanardo Bom, que é bióloga, doutora em ciências biológicas e professora da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, no campus de Paranavaí, desde o ano de 2012. Ao longo de sua carreira acadêmica e profissional, tem se dedicado ao ensino, à pesquisa e à extensão, promovendo iniciativas voltadas à interação entre a ciência e a comunidade. Desde 2018, Franciele desenvolve projetos de extensão focados no resgate do consumo de plantas medicinais, enfatizando o uso racional e seguro dessas espécies. Atualmente, coordena o projeto ProPet, intitulado Plantas Medicinais, Saúde e Sustentabilidade. Iniciativa essa apoiada pela Fundação Araucária. O projeto conta com participação de 3 alunos dos cursos de Ciências e de Enfermagem da Unespar, buscando integrar ensino, pesquisa e extensão em temas relacionados às plantas medicinais, saúde e sustentabilidade. Dentre as atividades promovidas pelo projeto, destacam-se oficinas direcionadas à comunidade, abordando temas como plantas medicinais e sua interação com medicamentos, plantas medicinais com potencial anti-inflamatório e plantas medicinais e cuidados com a saúde mental. Os participantes são instruídos na produção de temperos caseiros à base de plantas, bolsas térmicas para alívio de cólicas e alcoolaturas para dores nas pernas. Uma das oficinas de maior destaque é a de cultivo de plantas medicinais, uma vez que muitas pessoas enfrentam aí problemas e dificuldades na propagação das espécies. Neste contexto, o grupo incentiva o cultivo orgânico e a reutilização de materiais recicláveis, como vasos para as mudas. Recentemente, Franciele e sua equipe realizaram uma pesquisa junto às Unidades Básicas de Saúde, a UBS de Paranavaí, com o objetivo de identificar os principais problemas de saúde que levam a população a buscar atendimento médico e aliviar, melhor dizendo, avaliar o consumo de plantas medicinais. O estudo revelou que doenças como diabetes, hipertensão e problemas intestinais são frequentes entre os pacientes e que, embora algumas pessoas utilizem plantas medicinais, o modo de preparo e as quantidades consumidas nem sempre são as adequadas. Um dos desafios enfrentados pela pesquisadora é desconstruir a crença popular de que o que é natural não faz mal, incentivando o uso correto das plantas medicinais com base em evidências científicas. Seu trabalho busca valorizar o conhecimento tradicional, ao mesmo tempo em que insere pesquisas acadêmicas para garantir a melhor forma de consumo e aproveitamento das propriedades terapêuticas das plantas. Com sua atuação inovadora e seu compromisso com a educação ambiental e a saúde pública, Franciele Mara Zanardo Bom tem se destacado como uma referência no estudo e na difusão do uso consciente de plantas medicinais, promovendo o bem-estar da comunidade através do conhecimento científico aliado às práticas populares. Hoje ela está acompanhada de uma das 3 alunas envolvidas no projeto, que é Elaine Meurer, acadêmica do 3º ano de Ciências Biológicas da Unespar Campus Paranavaí. Sejam bem-vindos, esse é o Norocast. Pessoal, desde já eu peço você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like no vídeo e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe esse link com mais alguém. Agradecemos aí a presença de vocês, da professora Franciele, da Elaine. Agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite. E a nossa pergunta aqui inicial é como surgiu o projeto Plantas Medicinais, Saúde e Sustentabilidade e quais são os seus principais objetivos? Bem, então agradeço também a oportunidade de estar aqui para divulgar o projeto, divulgar essa informação tão importante para as pessoas que se refere ao consumo de plantas medicinais. O projeto surgiu porque nós começamos a identificar que o consumo tradicional das plantas, quando a gente fala assim, consumo tradicional, eu estou me referindo àquele consumo que veio dos nossos avós, né, que foi passado então de geração em geração.
e as pessoas tinham nos quintais e utilizavam as plantas como alívio, né, para diversos males. E não só isso, né, as plantas, elas eram inseridas na própria dieta das pessoas. Então, se nós pegarmos hoje, então, basicamente, o consumo de plantas acaba se restringindo, assim, às vezes uma alface, tomate, e o que a gente identificou com as nossas leituras é que, e vimos também na prática, é que o consumo reduziu bastante e as pessoas recorriam muito a medicamentos sintéticos. Então, o projeto em si, a ideia lá de 2018, né, que veio crescendo, se baseou nessa perca mesmo. Né? As pessoas acabaram como se o elo do consumo tradicional fosse se perdendo e, consequentemente, a própria saúde da população começou a se perder também. Então, o nosso objetivo é justamente esse: tentar promover o resgate do uso de plantas medicinais, mas de forma segura e responsável. Por quê? Né? Nas nossas experiências, o que acontece? Muitas vezes as pessoas relatam que, falaram, por exemplo, que uma determinada planta, vou citar um exemplo comum, a espinheira santa, né? Que a gente tem cientificamente já trabalhos que mostram que ela é eficaz contra a gastrite, né? E outros males do estômago. Mas o que a gente precisa, né? Tomar o chá feito com uma quantidade pequena de folhas, 150 ml por dia. E o que a gente vê as pessoas fazendo? Normalmente elas preparam, já faz uma garrafa, né? Toma aquele chá o dia todo, e aí, ao invés de melhorar aquela condição, ela fala: mas eu fui tomar a planta medicinal e piorei. Então, esse tipo de relato, né, que eu utilizei como um exemplo, foi também uma das nossas motivações. E as pessoas precisam fazer a infusão, né? Não é ferver, né? Existe essa questão de não ferver Isso, vai variar do tipo do chá. Por quê? Quando a gente vai preparar um chá, por exemplo, tá? Com uma folha que ela é mais fina, né? Então ela não é aquele material grosso, digamos assim, do vegetal, a gente usa a infusão, né? O que é a infusão? Você aquece a água, coloca as folhas ali, abafa, né? Espera esfriar e depois consome. A fervura ou decocção que a gente chama é quando, vamos supor, você vai usar uma casca, uma raiz, ou se for alguma folha assim, um pouco mais grossa, que você precisa extrair. Aí sim você vai fazer a fervura, né? Então, por exemplo, eu gosto de associar com a alimentação porque é o nosso cotidiano. Brócolis. O brócolis é uma planta medicinal, né? Você não faz chá de brócolis? Não, mas você vai consumir no teu almoço e vai ser medicinal para você. Só que você vai ferver o brócolis, aí você vai perder as propriedades, aqueles compostos bioativos, né? Então, aí nesse caso, o que a gente faz? Não é um chá, não é uma infusão, mas aí você aquece a água, coloca, né? Deixa para ele dar uma amolecidinha e depois você consome, que ele vai ser anti-inflamatório, antioxidante. Quando a gente é muito comum hoje, previne o câncer, né? Todo mundo quer saber o que previne o câncer. O brócolis é excelente, mas se a gente ferver, a gente perde as propriedades. Então isso varia de planta para planta. E de que forma esse projeto que vocês desenvolvem une a pesquisa e extensão no que diz respeito ao estudo das plantas medicinais? Isso é bem importante. Por quê, né? A gente parte da escuta, né? E uma coisa que a gente valoriza muito é a escuta, né? Às vezes, o pessoal da universidade vem em determinada associação para falar das plantas, né? Então, assim, nós, na verdade, fazemos uma troca de conhecimentos, porque muitas pessoas também têm bastante conhecimento sobre o uso das plantas medicinais, certo? E aí, nessa troca de conhecimentos, a gente muitas vezes escuta relatos sobre o uso de uma determinada planta que nós, por exemplo, não conhecíamos. E aí nós vamos o quê? Nós vamos pesquisar, né, na Farmacopeia Brasileira, que é um documento que está disponível no site da Anvisa, a Farmacopeia Brasileira para todo mundo, e tem as receitas das plantas em trabalhos científicos, artigos, livros. Então a gente une o quê? A informação que a gente tem segura, publicada, para a gente dar esse retorno para a população, né?
pode usar ou não pode usar. Um relato popular que eu posso colocar para vocês é a carqueja, né? Hoje existe uma moda de usar a carqueja, fazer o chá dela para emagrecer, porque é uma das coisas que as pessoas querem, né? Emagrecer, tá? Mas a carqueja ela tem muitos compostos bioativos e alguns deles estimulam o peristaltismo, que é o trânsito intestinal. Sim. Então a pessoa vai, come, depois ela toma aquele monte de chá e o alimento vai passar muito rápido pelo trato digestório, ela não vai absorver os nutrientes corretamente, e aí ela vai começar a ir muito ao banheiro, e isso pode causar um prejuízo para a saúde dela, né? O uso indiscriminado que a gente tem. Qual é o perfil dos alunos que participam do projeto? Como eles contribuem para essas atividades que são desenvolvidas? Olha, o perfil dos alunos, primeiro, né? Os alunos precisam gostar de ler sobre as plantas, porque assim, não adianta só gostar, porque eu quero saber sobre as plantas, mas a gente tem que buscar o conhecimento, assim, nos locais, né, nas fontes adequadas, e a comunicação, tá? Porque assim, as pessoas precisam, né? A gente não, a universidade ela não pode ser um espaço fechado com um muro restrito, né? Então, Sim. os alunos precisam ter um perfil de querer conhecer as plantas, mas de também levar esse conhecimento para a comunidade. E na visão de vocês, quais os principais desafios no que diz respeito a resgatar o uso das plantas medicinais? Porque antigamente até os indígenas, né? Eles procuravam na mata, né? Nas ervas do sertão ali, das drogas do sertão, a erva adequada para determinada patologia. A gente percebe que as pessoas acabaram se afastando disso. Eu lembro na época da minha avó, ela tinha na casa dela losna, carqueja, era um O- infinito boldo, infinidade de ervas, né? E as pessoas foram distanciando disso e indo para os fármacos, né? Então, de que forma que é o desafio principal para resgatar esse uso da população? Olha, nós identificamos que é muito bom trabalhar com as crianças, tá? Lá em Paranavaí, nós já fizemos várias oficinas em escolas e nas escolas, principalmente de educação básica. Então, se você trabalha com crianças de 8 a até, vamos colocar, adolescentes, assim, de 8 a uns 12 anos, eles valorizam bastante, eles procuram daí conversar com os avós, conversar com a família, tá? Então, trazer coisas que eles não conheciam. Porque daí a gente tem dentro dessa sua pergunta, eu vejo assim dois aspectos, tá? Um aspecto que é o relacionado com a facilidade do acesso ao medicamento sintético. É muito fácil você chegar numa farmácia, você compra um remédio para dor de cabeça e as pessoas acostumam a tomar o medicamento sintético facilmente e acorda, às vezes nem precisa, mas vou tomar um analgésico só para ficar bem, né? E esse hábito, né, é muito prejudicial, tá? E é um hábito que se instalou e por isso eu falo das crianças, porque com os adultos é mais difícil você desmistificar isso, né? Eu não tenho tempo, né? Então até assim, depois a Elaine pode falar, a gente fez uma pesquisa entre os acadêmicos da Unespar sobre a percepção das plantas, sobre cultivo, utilização, e assim, a gente percebe assim, por que que você não usa, por que que você não faz? Eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu não tenho tempo, eu passo na farmácia, é muito mais rápido. Então, esse é um primeiro ponto, por isso a gente precisa resgatar, né? Até porque o medicamento sintético, ele pode trazer muito mais efeitos colaterais do que uma planta medicinal. Não que ela não possa ter, tá? Não é que o natural não faz mal, o natural também pode fazer. A gente tem que tomar bastante cuidado, mas é menor. Então, essa busca com as crianças, né? E as mídias sociais, né? Então, são pregados muitos milagres com plantas medicinais, muitas receitas sem fundamento, e por isso também é preciso resgatar o conhecimento tradicional, né? Aqueles vindos, né? Lá das nossas avós e bisavós, que quando a criança estava com um
foi nadar no rio, ou aconteceu alguma coisa, já está com o ouvido um pouco inflamado, o que que elas faziam, né? Espremiam alho, né? E aquele líquidozinho do alho misturava no rolinho e pingava no ouvido. Porque o alho é um dos maiores anti-inflamatórios que existe. Mas se perdeu, né? Então, resgatar tudo isso é muito importante para manter a nossa E isso saúde. dava resultado mesmo. Dá resultado, Dá resultado. dá Mas resultado. pouca gente acaba fazendo, né? É como eu disse, é mais fácil ali na farmácia do que, né, espremer lá o líquidozinho do alho, misturar no óleo, né, e de repente pôr uma gotinha, né, que vai é, ter o efeito anti-inflamatório. Mas isso daí é o resultado da sociedade pós-moderna, onde as pessoas são imediatistas, né? Elas querem um resultado rápido. Tomou o Isso. remédio, já quer a cura, porque a nossa geração ela está muito acelerada. A gente vem de culturas onde as pessoas vivem mais o momento. Agora, na atualidade, as pessoas estão com excesso de passado e querendo antecipar o futuro. E não Exato. vivem o presente, né? O carpe diem, né? Exato, e é que nem a doutora Freire falou, que por isso de iniciar com as crianças, né? Porque isso é um trabalho, vejam bem, que apenas a nossa equipe, essas 3 pessoas e esse projeto, para ele conseguir um avanço e desenvolver consciência, é mais difícil. É preciso trabalhar em sincronia com a escola, por exemplo, com os nutricionistas que preparam o cardápio das crianças na escola, trazer palestras para a comunidade, alcançar pais, postos de saúde, né? Através das UBS, colocar ali, de repente, a nossa ideia é trazer, né? Ela vai falar logo em seguida que é trazer o plantio das plantas medicinais e fazer um horto ali dentro da UBS, né? Nos quintais das UBS. E pelo seguinte, porque a criança, ao introduzir o chá ou um tempero, né, nessa dieta da criança, é possível passar esta ideia, essa certeza que nós temos que, como diz Hipócrates, né, que diz que o teu alimento seja o teu remédio, Tua seja medicina. Teu é, alimento seja tua o medicina. teu alimento seja a tua medicina. Pelo seguinte, porque aquilo é construído. A nossa saúde ela é construída, tijolinhos por tijolinhos, né? Então, assim, não é pensar que o remédio é algo para ser utilizado ali quando você está muito mal. Não, mas ela é construída. Então, entender que, como a professora falou do brócolis, que há muitos desses temperos, como o alecrim, que é fantástico, né? Tem muitos benefícios do alecrim, e pode estar nos temperos, na alimentação, sabe? E assim, construir na dieta da criança esse hábito. Emendando nisso, você tem uma empresa que vende esse tipo de planta. Gostaria que você falasse um pouquinho Sim. mais. Então, o Viveiro Flora Meura está no centro de Paranavaí e nós temos desenvolvido, né, a respeito do uso racional, nós temos contribuído incentivando o uso nas redes sociais e aos clientes que procuram o Viveiro. Temos disponível hoje no Viveiro cerca de 70 espécies diferentes, incluindo frutíferas. E ali tem a nossa consultoria, explicação, acompanhamento no plantio. Porque uma boa primeira experiência com uma planta vai te motivar a cultivar, de repente, uma horta, um vaso, né? Ter mais plantas. As pessoas às vezes têm uma experiência ruim com planta e dizem, eu não tenho a mão boa, eu não tenho o dedo bom Tem isso para aí, né? planta. E daí elas falam, né? Não é só a questão da praticidade. Cria-se assim, aquele tabu. Quem tem mão boa ou não? Não. Então a gente está ali, nós fazemos no Viveiro também oficinas para crianças. E esse ano a gente vai estar envolvendo também idosos para incentivar e orientar o plantio, o cuidado, para que não, assim, não seja um fracasso, mas que seja motivo de alegria, a relação pessoa e planta, porque nós precisamos fazer essa reconexão com a natureza, com o meio ambiente, né? O nosso saúde mental, emocional e física pede isso. E é algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E passa o endereço e o telefone do Viveiro, né, Zé? Vamos Isso aí, fazer lógico. o merchan. Então, o Viveiro Flora Mil está no centro da cidade de Paranavaí, na Avenida Rio Grande do Norte, em frente ao edifício Aruanã, tá? É isso aí. Telefone? É 44-99944-1516. Atendemos via WhatsApp e ali a gente pode estar passando toda a orientação, né? Já temos recebido por imagem as pessoas procurando plantas, né? E a gente faz a correta identificação da planta e ter as nossas espécies que nós temos, como a professora falou, da espinheira santa, né? A gente sabe que é uma árvore, com o nome também espinheira santa, e que não é a planta, no caso, o arbusto que se usa, né?
para tratar esses males do estômago. Então, a correta identificação a gente faz ali no viveiro também, participa na orientação correta. Pode informar também a rede social do viveiro. O viveiro, então, nós temos no Instagram, que é Viveiro Flora Meuro, e ali a gente tem bastante tutorial, eu gosto muito de conversar das plantas, Muito bem, e é isso aí, pode acompanhar lá, Viveiro Flora Meuro. muito bem. Eu vou seguir, tá? Eu vou seguir aqui, ó. Tudo que eu aprendo com a doutora, a gente vai repassando, sabe? Eu agora estou colocando lá todos os dias, assim, cultive plantas medicinais, e tem dado resultado. Depois de virem tantas vezes a mensagem, cultive plantas medicinais, tem aumentado o número de pessoas que vêm procurar, né? Essa questão da mão boa aí, quando você estava dizendo, lembrei de uma tia, tem uma tia de Presidente Prudente, já está com 95 anos, mas tudo, quando ela veio para cá, tudo que ela plantava dava certo, né? E daí falava que ela tinha mão boa, não sei se é porque o nome dela é Rosa, né? Então, ela Positivo, né? ela gostava muito das E hoje rosas. acho que é uma responsabilidade dos viveiros como produtores e trabalham na disseminação das mudas, Sim, saber, né, exatamente. Por exemplo, eu recebo muitas pessoas ali que fazem associações perigosas de plantas. Vão unir, por exemplo, um alecrim, vão colocar alecrim junto com cidreira, né, com capim-cidreira e outras plantas para dar a ideia de emagrecer, utilizam sene, tantas coisas juntas. Isso é muito perigoso, né? Então, a gente está ali com as plantas e estudar, vir aprender com a professora é para desmistificar muita coisa e orientar de maneira correta as pessoas, porque não é porque é natural que não faz mal, né? Eu me lembro, Zé, quando eu era criança, existia um personagem que era o chamado Homem da Cobra. Que ele se estabelecia num lugar da cidade, aqui Nova Esperança era ali na próxima estação rodoviária, tinha um terreno vazio. Por que Homem da Cobra? Porque ele falava muito. Então a expressão fala mais do que o Sim. Homem da Cobra se dá em função desse personagem. Mas porque ele levava uma enguia elétrica dentro de uma caixa, né, uma caixa grande, e depois ele vendia depois de muito falar, de muito explicar, e falava muito, né? Era o Homem da Cobra que falava muito. Aí ele vendia uma pomada que seria feita a partir da gordura da banha da cobra, mas ele também levava uma infinidade de plantas medicinais. E as pessoas ali se interessavam porque ele realmente entrava na mente de todo mundo. E ele falava muito bem, esse Homem da Cobra. E eu lembro que as pessoas saíam comprando aquela pomadinha milagrosa, levavam as ervas para sua casa para fazer o chazinho. Outros colocavam losna, carqueja na cachaça para beber. E eu lembro até alguns falavam assim, olha, eu vou beber cachaça com losna porque faz bem pro fígado, né? Olha que contradição, né? Mas a cultura da época, brincadeira à parte, as pessoas tinham um certo hábito. A minha avó, minha família tinha muito disso, de ter algo. Olha, o menino tá com essa dor, ó, dá isso daqui para eles. Eu não sei se era um conhecimento empírico, né? Não era um conhecimento científico, mas fazia bem, fazia efeito. A esse respeito, assim, a gente leva todo esse conhecimento empírico, ele é levado em consideração. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que sejam feitos estudos regionais, tá? Para identificar o uso que a população faz de determinada planta. Então, pegando o seu exemplo da losna, né, para o fígado. Então, assim, se eu tenho uma região e eu tenho uma determinada planta e ali muitas pessoas usam para aquele mal e relatam que aquilo foi eficaz, né? Isso é interessante. Por quê? Porque daí, se eu tenho um problema de estômago, vamos supor, geral na população, então onde eu vou buscar talvez o estudo para um medicamento? Eu vou buscar no conhecimento da população. Então, imagina eu pegar um monte de planta, quantas espécies que existem, né? A gente não sabe tudo, não tem como, a variedade é muito grande. Então, se tem essa informação ela é valiosa, na verdade, porque eu posso ter o meu ponto de partida para poder estudar, né, que princípio tem ali.
por que que aquela planta é utilizada e está fazendo bem, está realmente fazendo bem, e também se ela tem algum efeito colateral, né? Algum efeito indesejável, pode causar alguma intoxicação, né? Então, tudo isso é importante a gente saber, né? Então, o conhecimento popular, na verdade, ele é bem importante, né? Ele precisa ser. As pessoas precisam falar sobre isso, né? Resgatar, falar sobre isso, que é a base que a gente utiliza para poder estar indo atrás das informações. E vocês fazem testes também com placebo para saber se é uma indução de pensamento de que aquilo cura? Não, nós não, tá? A gente busca as pessoas que fazem. Normalmente, as universidades que têm o curso de farmácia, né, medicina, tá? Então, assim, são universidades que daí já fazem esses testes, né? E nós procuramos daí conhecer, né? Tem muitos estudos, por exemplo, né? Quem se interessar é fácil buscar na internet a Fundação Oswaldo Cruz, né, que trabalha bastante com isso que você colocou, né, de testar os efeitos, né, a Fundação Oswaldo Cruz. E a gente consegue daí ali muita informação. E como a pesquisa realizada nas UBS lá de Paranavaí contribuiu para a compreensão do uso popular das plantas medicinais? Bom, então assim, quando nós começamos o projeto, nós tínhamos assim uma ideia. Por que será que as pessoas elas procuram tanto farmácia, atendimento de saúde, aumentou muito, né, a demanda, a procura pela atenção primária, né? Por que que isso vinha acontecendo? E, claro, a gente, nas conversas, né, entre o nosso grupo de professores e alunos, nós temos uma professora do colegiado de enfermagem, a professora Célia, que trabalha com a gente, temos alunos do curso de enfermagem também, junto com os alunos de ciências biológicas. E a gente pensou, bom, hoje em dia, pelo que a gente vê, tem muita hipertensão, diabetes, problemas com ansiedade. Mas isso assim, uma percepção. E será que isso é real? Tá? E aí veio a ideia, por que não a gente não fazer uma pesquisa, uma coleta de dados mesmo, né? Procurar algumas UBSs e tentar verificar se é isso mesmo que acontece, para nortear o nosso trabalho. Então, assim, nós fizemos essa coleta de dados e nós vimos que realmente, né, hipertensão aparece muito, né, os problemas ligados com ansiedade dispararam, né, principalmente depois da pandemia, vamos dizer assim, as pessoas procuram. E algo que apareceu bastante, tá, nessa coleta de dados foi a questão com problemas intestinais. Em nome do Jornal Noroeste, nós agradecemos a professora, né, doutora Franciele, da Unespar, campus de Paranavaí, acompanhada pela aluna Elaine, né, do terceiro ano de Ciências Biológicas. Em nome de todo o Jornal Noroeste, né, do Norocast, o nosso podcast, nós agradecemos as suas presenças. Mais uma vez, nós agradecemos a professora doutora Franciele, também a Elaine. Foi um episódio de muito conhecimento, conhecimento científico, e desta forma nós finalizamos o Norocast de hoje. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.